Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida comunidade evangélica de confissão luterana, Gustavo Adolfo, em Vila Itoupava. Querida comunidade evangélica de confissão luterana, Cristo Libertador, em 13 de Maio Baixo. Saúdo-vos com as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Até aqui, palavras da salvação. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. O que este texto quer dizer para nós neste momento? Antes de nós entrarmos no texto em si, vamos olhar para trás, fazer uma retrospectiva. Hoje é o domingo da eternidade, também conhecido como Cristo Rei. É o último domingo do ano litúrgico. Eu não estou falando do ano civil. O calendário civil começa em 1º de janeiro. O calendário litúrgico dos luteranos começa no 1º domingo de Advento. Normalmente final de novembro, começo de dezembro. E o último domingo litúrgico é este, dia 22, e chama-se Domingo da Eternidade ou Cristo Rei. Então, nós precisamos fazer uma retrospectiva desse ano, antes de entrarmos no texto, entender o que esse texto tem a ver com a data. E que ano? Tudo parecia ter começado também. Nós tivemos um advento especial, um advento comunitário muito bonito aqui na Vila Itoupava. Nós tivemos celebrações de Natal muito especiais, uma virada de ano. Algumas pessoas foram à praia, outras ficaram aqui na Vila ou na 13 de maio. E todo mundo esperava que 2020 fosse um ano com muitas bênçãos e saúde, mas infelizmente não foi como queríamos. Tudo parecia normal até 18 de março. E aí, o nosso mundo parou. Naquele tempo eu estava em São Leopoldo,
empenhado na minha dissertação de mestrado. E de um dia para o outro eu soube que o Brasil ia parar e eu deveria ir a Santa Catarina o mais breve que possível. No domingo eu soube, na segunda eu parti. Eu peguei o último ônibus que ainda havia. No dia seguinte, não havia mais transporte interestadual, até agora ainda está complicado viajar de ônibus. E eu passei de 18 de março até agosto, isolado com os pais na casa paroquial. E todo mundo que está me ouvindo se recorda que nós passamos uns bons meses bastante complicados. Muita gente perdeu seu emprego, muita gente perdeu muita coisa. Muita gente perdeu também parentes e amigos para o vírus e para outras moléstias. Vamos lembrar que há quase um século o nosso país não passa por uma pandemia. A última pandemia que aconteceu no Brasil foi em 1920, exatamente um século atrás, a gripe espanhola. Mas, naquele tempo, a situação era muito diferente, então as pessoas elas não se visitavam tanto e não iam tanto de um lugar para outro, e isso foi uma coisa que deu mais nas cidades grandes, como Rio de Janeiro. Não chegou até Blumenau, a tal gripe espanhola. Esse coronavírus chegou até Blumenau e arrasou nossa Blumenau. Nossa Páscoa foi cancelada. Todas as atividades da igreja, todos os grupos de trabalho tiveram que ser interrompidos. Pois é, agora, recentemente, semanas atrás, começamos a nos reunir novamente. Hoje, domingo, vai acontecer um culto presencial em 13 de maio. E, ao mesmo tempo que nós estamos felizes que, devagarinho, mas constantemente as coisas estão voltando, a gente precisa estar certo de que a pandemia ainda não acabou e que tudo o que estava em maio, em março, em abril, nesses meses de isolamento total, pode voltar. Olhem a Europa, o que está acontecendo agora na Europa. Esse é o nosso contexto a partir do qual a gente interpreta o texto. E o que esse texto importante do juízo final tem a ver conosco? Comunidade cristã em meio a uma crise epidemiológica dessa proporção, com esperança de, talvez, logo podermos voltar ao normal. O que isto quer dizer para nós? Em primeiro lugar, vamos lembrar que o Novo Testamento não fala do coronavírus nesses termos. Ele não fala que o fim do mundo vai vir por causa do coronavírus. Isso não está escrito na Bíblia. Nada disso confere com o Apocalipse. E também não confere com a realidade, porque nós tivemos epidemias muito piores na história da humanidade que esse coronavírus. Por exemplo, na Idade Média, a peste negra durou séculos. As pessoas ficaram por séculos vivendo como nós estamos agora, isolados. E Jesus não veio. Então, a gente precisa começar com o texto pelo começo, lá no versículo 36. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, então se assentará no trono da sua glória. O juízo final não vem por causa de uma doença. Ninguém e nada pode alterar o plano de Deus. Todos esses falsos profetas que ficam dizendo que o mundo vai acabar por causa do advento do coronavírus, eles podem falar, fazer profecias, mas eles não conseguem puxar Jesus para baixo. Ele está no céu agora. Ninguém consegue puxar Jesus para baixo com uma corda. E principalmente não com mentiras. A igreja aqui do texto que nós lemos, aqui está descrita como os cordeiros. E a igreja espera pelos sinais descritos no Apocalipse. E não por qualquer pessoa que diz que tem uma revelação particular e que ouviu falar que o mundo vai acabar e vai acabar. Não tenham medo dessas pessoas que inventam o fim do mundo a qualquer hora e não apresentam provas bíblicas para essa afirmação.
segundo lugar, e a gente vai entrar mais nessa área, o texto ele ensina como se reconhece a igreja. A igreja claramente são os cordeiros do texto. E nesse momento difícil de auto-isolamento, nós estivemos incapazes de perfazer as tarefas da igreja. Por quê? Porque tudo estava proibido, todo tipo de comunhão estava proibida. E tudo ainda pode voltar ao que era antes, em março, em abril e em maio. Nós acreditamos que isso terá fim e que a gente vai voltar a se reunir como nos tempos antigos, sem máscaras, sem restrições, etc. Quando eu não sei, mas a gente escuta nas notícias que já estão estudando criação de vacinas contra o vírus. Em vários países tem vários laboratórios estudando um independente do outro. Então, acredita-se que daqui a algum tempo essas restrições vão acabar porque vão matar o vírus. A igreja verdadeira é aquela que entra no reino dos céus. O que ela faz? Ela dá de comer ao faminto, ela dá de beber ao sedento, ela veste o nu, acolhe o forasteiro e visita os doentes e os presos. Então, novamente, não é uma pessoa só que faz todas as coisas ao mesmo tempo. Isso não dá. Todo mundo compartilha de seus dons e de suas capacidades para que a ordem de Cristo seja cumprida. Cada um faz o que sabe fazer, e assim juntos e juntas a comunidade cristã cumpre a ordem de Cristo. Vejamos, por exemplo, a ordem de dar de comer ao faminto. Bom, esta pandemia teve consequências avassaladoras para a nossa economia. Antigamente, Blumenau não tinha pobreza, miséria como outras partes do Brasil, mas isso pode mudar com a quantidade de desempregados. Então, isso vai ser uma situação que a igreja vai ter que ajudar. Sede também aqui no sul do Brasil nunca foi um grave problema. Nós vivemos em uma terra onde chove bastante. Agora, quando eu estou gravando este áudio para a pregação, está chovendo. Em Israel, na época de Jesus, lá era diferente, tinha e ainda tem vários períodos de seca, mas isso também precisa ser levado em conta. Se alguém tem sede, ele precisa ser abastecido com água. Quanto a vestir os nus, é óbvio que pessoas desempregadas, sem fonte de renda, não podem comprar roupas a preço de mercado na loja. No Rio Grande do Sul, há várias comunidades que ajudam essas pessoas pobres. Existe um momento, uma vez por semana normalmente, onde o salão da comunidade é aberto para os pobres e eles podem vir buscar roupas para se vestirem. E aí membros da comunidade que têm roupas de sobra entregam roupas usadas para a comunidade e assim se repassa aos pobres. A gente espera, é claro, que aqui na nossa Vila Itoupava a situação não venha a ser tão grave, que haja gente tão pobre que não possa comprar roupas para se vestir, mas em outras partes do Brasil esta é a realidade e a igreja, a nossa ISCDB, responde aos problemas das pessoas que estão nessa realidade de miséria. Entretanto, existe um problema que existe aqui no nosso contexto da Vila Itoupava, do 13 de maio, que está sendo muito difícil por causa da pandemia acolher os forasteiros e visitar os doentes. Isso são duas características da igreja que Cristo enumera lá no nosso texto de hoje. Acolher os estrangeiros e visitar os doentes, e por causa do coronavírus nós não estamos mais fazendo isso. A gente sempre pensa no bem da pessoa doente, e sabendo que tem essa epidemia graçando mundo afora, nós evitamos o contato com a pessoa doente, para que não aconteça que ela venha a contrair esse tal coronavírus por causa de nossa visita. Então, esse cuidado está sendo tomado, mas quando a pandemia um dia acabar, é necessário que imediatamente esse trabalho de visitação aos doentes volte a acontecer, como estava acontecendo e funcionando muito bem antes da pandemia. E muito grave é o que está acontecendo não apenas na Vila Itoupava, mas também
em todo o resto do Brasil. Eu converso regularmente com membros da ISLB de outras partes do Brasil que eu conheço da faculdade, e todos me contam a mesma situação que nós também estamos vendo aqui. Pessoas que eram cristãs, que estavam indo não regularmente, mas de vez em quando na igreja, por causa da falta de um culto presencial, abandonaram tudo. E estão completamente sozinhas, sem vida de fé, sem comunidade religiosa. Eram pessoas cristãs e agora são estrangeiros, são forasteiros da fé. E é muito importante ir ao encontro dessas pessoas. O coronavírus não só causou muita morte e muito sofrimento, mas também causou muitos desigrejados, não só na ISLB, também em outras igrejas. E é tarefa de cada um e cada uma de nós ir ao encontro dessas pessoas que se afastaram da igreja. É importante que a gente mantenha os laços dentro da nossa família, que nós cuidemos bem de quem é nosso parente, nosso pai, nossa mãe, mas também fortalecer os laços com as pessoas de fora de casa, com os vizinhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, que tem gente que está se afastando de tudo, está se tornando um forasteiro no próprio país. Isso é uma situação realmente bastante preocupante. Gente perdendo os laços religiosos e sociais, e essas pessoas caíram e não conseguem se levantar sozinhas. Com esperança de um futuro melhor após essa pandemia, lembremos dessas pessoas que ficaram para trás. Elas não morreram pelo coronavírus, talvez nem sequer ficaram doentes, mas elas morreram socialmente, elas ficaram isoladas. E a tarefa da igreja é alcançar essas pessoas. Ouçamos o chamado de Jesus, para que também nós possamos ser parte da igreja e ter parte na herança que ele promete aos seus discípulos. E que o amor de Deus, que excede toda a nossa compreensão, guarde a todos nós em Cristo Jesus. Amém.